Ídolo, objeto ou estátua cultuado como deus ou deusa, pessoa a quem se tributa respeito. Essa é a definição do dicionário Aurélio. Mas para os rubro-negros, ídolo é sinônimo de Zico. Maior artilheiro do clube, foram mais de 800 gols nos 22 anos vestindo o manto rubro-negro. Mas a fama do Zico extrapolou as fronteiras e ele é admirado por torcedores de todos os times. Até o tricolor Nelson Rodrigues reverenciou o craque. Não ganhou nenhuma Copa, mas seus gols rodaram o mundo. Zico, você que vem de uma família de flamenguista, eu li que o jogo de botão na sua casa era Flamengo contra Flamengo e tinha até um cachorro chamado Mengo. Os seus irmãos já eram jogadores, mas não jogavam no Flamengo. Como é que começou a sua história com o clube? Eu acho que tudo isso decorrente do meu pai, né? Meu pai veio para o Brasil com 9 anos e quando ele foi ver o primeiro jogo de futebol, foi Flamengo e América. E ele gostou da camisa do Flamengo. O Flamengo perdeu de 4-1, mas ele gostou e passou a ser Flamengo. Foi um dos primeiros sócios proprietários do Flamengo. E era apaixonado, e tudo lá em casa tinha vermelho e preto. Cada filho que nascia, ele dava um uniforme do Flamengo, né, de numeração e tal. Eu fui o último, já estava preenchido 7, 9, 10 e 11, eu fui o número 8. E lógico que cachorro era Mengo, Menguinho, Mengão, tinha tudo, né? E foi passando isso. Todo mundo rubro-negro lá. Então, lógico que a minha ida para o Flamengo foi decorrente não da vontade do meu pai, nada. Eu fui, o Celso Garcia, que era um grande rubro-negro, radialista, ele foi me ver jogar futsal e se encantou e tinha influência dentro do Flamengo, né? E pediu ao meu pai para me liberar para ir lá, né? Fazer um teste. E eu estava tudo apalavrado com o América. Meus irmãos jogavam lá, então acabei escolhendo o Flamengo por ser meu clube de coração, né? E aí o velho ficou mais contente ainda, né? E quando foi a primeira vez que você pisou no Maracanã e qual foi a sensação que você teve? Bom, primeira vez que eu pisei no Maracanã, eu tinha, acho que lá uns 14 anos, fui só para pisar no campo. Porque nós jogávamos pelada lá em Quintino, ao sábado à tarde, tínhamos um amigo que trabalhava na DEG na época, né? Hoje é Suderj. Ele falou, olha, tem um jogo Flamengo e Vasco às 9 da noite, se você quiser ir eu tenho que estar lá às 5 horas, porque ele era do quadro móvel. E nós fomos, deixamos de jogar pelada para ir lá. E ele nos levou, me botou lá, só que tinha um coroa lá que era muito chato, ele não deixava ninguém entrar no gramado. E aí eu tirei o tênis e fui lá, ficava olhando para ele, ia lá e botava o pezinho e tirava. Então foi a primeira vez que eu pisei no campo de verdade. Não tinha a menor ideia do que eu ia fazer história ali naquele estádio, né? Depois joguei com a Escolinha, em 69, se não me engano. E o primeiro gol foi em 71, no Campeonato Juvenil. Flamengo e Botafogo, a gente estava perdendo de 1-0, tinham mais de 120 mil pessoas no estádio, preliminar. Botafogo era um timaço de juvenil. E aí teve um pênalti, eu bati o pênalti, fiz o gol e saí vibrando com aquelas 120 mil pessoas lá. Foi uma emoção indescritível e inesquecível, né? Aquele momento nunca mais eu vou esquecer. Zico, eu li também que você tinha um caderno que você anotava cada jogo e você que inclusive estudou algumas jogadas até em álbum de figurinha. Você sempre foi marcado por essa dedicação. O jogador precisa se dedicar ou tem uma coisa mais instintiva de estar ali no campo? Não, você tem teu lado instintivo, você tem tua intuição, você tem uma coisa tua. Mas eu acho que para mim foi importante, né? Essa coisa de aprender fundamentos. Eu aprendi alguns fundamentos de futebol no álbum de figurinha do Pelé, né? Como ele dominava a bola no peito, como ele se preparava para chutar, isso tudo tinha através das figurinhas, tinha os desenhos e a orientação. Então eu colecionava, né? Adorava figurinha, então aprendi algumas coisas nisso e tentava fazer com bolinha de meia, com bolinha de borracha na minha casa e tal. E esse negócio do caderno, nós tínhamos um time lá, o Juventude de Quintino, que o meu irmão Edu, a gente jogava toda segunda-feira futsal. Então ele escrevia no caderno e comentava, a gente se reunia porque ele ficava para ver o que ele falava das atuações nossas e tal, e botava lá, fazia uma súmula do jogo e tal.
Então, quando eu comecei no Flamengo, eu comecei a fazer, né? Todo jogo que eu botava lá o resultado, a data, o local, e se eu tinha feito gol ou não. E tenho esse caderno até hoje, tem lá toda a minha história, né, marcado, porque é a minha carreira que está ali, né? Tá, mas eu fazia isso por hobby, para copiar o meu irmão que fazia isso. Mas eu não fazia comentário nenhum, não, só botava a história. E o Flamengo acabou utilizando até algumas vezes para a história dele esse caderno, né? Porque muita coisa eles não tinham lá. E pro próprio, nós tínhamos lá o Ayer Andrade, que tinha todo o histórico de cada jogador, e ele me consultou algumas vezes para ver se batia o que ele tinha lá, né? Você foi um dos primeiros jogadores a ter que se submeter a um rigoroso tratamento hormonal, físico, para ganhar estrutura física. Como que você vê isso na sua carreira? Qual foi a importância disso e se isso afetou você depois? Isso aí tudo aconteceu porque meu irmão, o Edu, ele é um dos maiores jogadores que o futebol brasileiro teve. Viveu uma época maravilhosa, chegando aos anos 70, e foi injustamente ele não convocado para a seleção de 70. Eu acho que pelo que ele jogava, ele merecia. Mas o América não era um clube de muita repercussão e tal, e isso daí também já afetou. E aí, pequeno e tal, quando eu comecei no Flamengo, os pessoal, o garoto joga bem e tal, mas vai ser pequenininho, pô, igual o irmão e tal. Então, alguns profissionais que trabalhavam no Flamengo, o Francalácio, o médico José de Paula Chaves Filho, eles prepararam para tentar fazer um tipo de trabalho que eu pudesse, né, me desenvolver. E foi bom, eu exigiu muito sacrifício, foram 6 meses de muita dedicação, eu tinha que ter superalimentação, tomei injeções de hormônio, fiz muita musculação e não competia, não fazia nada, só treinamento. Então, era isso que era para melhorar, né? E realmente melhorou. Eu podia ter a estrutura física que eu tenho hoje, o biotipo. Só que isso foi acelerado para poder, eu quando subia, fazia muitos gols na escolinha e tal, e os caras, não, você precisa ganhar mais físico, mais força e tal. E eu fiz isso numa boa. E me ajudou muito, sem dúvida que me ajudou muito. Mas como naquela época, passado o tempo, não era como eu hiperatrofiei a minha musculatura, não se fazia muito alongamento. Quando eu fui terminando a minha carreira, não sei se também por causa do problema no joelho, que houve um certo desequilíbrio, eu comecei a ter problemas musculares. Então, panturrilha, muitos estiramentos na coxa, na virilha. E isso é que me desestimulou a continuar jogando, a terminar a minha carreira. Porque eu passei a ter muitos problemas musculares. Até equilibrar tudo, eu levei tempo. O trabalho que eu fiz no início afetou no final também. Você falou da injustiça contra o seu irmão. Você se sentiu injustiçado em algum momento no futebol e você pensou em largar? Eu me senti no momento que eu não fui convocado para a Olimpíada. E aquilo me fez também aprender uma lição grande de que a gente tem que estar sempre preparado para tudo, né? Como eu tinha jogado muito bem o pré-olímpico, tinha feito o gol que classificou o Brasil para a Olimpíada. Era titular absoluto da seleção pré-olímpica e a gente não estava jogando. Começou o ano de 72, isso foi em dezembro de 71. Em janeiro de 72 mudou toda a direção do Flamengo. O Zagallo entrou, não, você foi lançado prematuramente e tal, não vou contar com você. Só que eu era profissional, eu tinha que ir lá no clube. Então eu compareci ao clube durante um mês, mês e meio, e eu não treinava, ficava do lado de fora. Aí praticamente era um negocinho. Às vezes eu ia na Gávea, chegava lá, mudava de roupa, ficava esperando e voltava para casa, sem fazer uma atividade. E o Antoninho, que era o técnico, soube disso. E virou lá para mim, um dia ele foi na Gávea e falou, desse jeito você não tem condição de ir para a seleção, você não está jogando, não está treinando, não está fazendo nada. Seria bom você voltar ao juvenil. Eu falei, não tem problema, se me aceitarem lá eu volto, eu não tenho nenhum, eu prefiro jogar.
E voltei, aí, pô, nosso time foi campeão, eu fui o artilheiro. E aí, quando teve a convocação, eu estava certo que eu ia. Meu nome eu nem escutei nada. Cheguei na Gávea e aí os caras, pô, me olhando assim e tal, aí eu não entendi nada, né? Aí os caras, pô, sacanagem, fizeram com você e tal. Eu falei, o que foi? Ah, não, você não foi convocado para a seleção olímpica, você não sabe? Aí eu falei assim, não sei. E foi até um dia que eles deram uma convocação junto, a seleção olímpica e a principal. E aí eu voltei para casa e falei, não quero jogar. Eu cheguei pro meu pai, eu não quero jogar mais bola, estou muito chateado. E aí ele chamou meus irmãos, né, para conversar comigo, já tinham sofrido bastante esses problemas, né, na carreira, aí conversaram comigo. Eu sei que eu fiquei 10 dias sem ir ao Flamengo. E eles me contam, o Flamengo não tem nada com isso, o Flamengo sempre se tratou bem e tal. E aí eu voltei atrás da minha decisão e me incorporei ao Flamengo novamente. Mas foi o único momento que eu pensei realmente em parar de jogar futebol, em função do meu irmão que parou com 26 anos, desgostoso com atitudes que aconteciam. O Edu não ter ido para a seleção foi uma decepção muito grande para todos nós. Então, o futebol, passar por aquilo tudo de novo, não queria, não. Ainda bem que a coisa funcionou de outra forma. E como foi a primeira Copa pela seleção brasileira? Começou muito mal, né? Foi em 78 na Argentina. Desastrosa, porque a gente se estrear e muitas esperanças, né? Eu era o jogador jovem que vinha se destacando no futebol brasileiro, muita esperança em cima de mim. E você sabe que, por melhor que você seja, pelo time seja, mas jogos de estreia são sempre jogos muito duros, muito tensos. Se você fizer um retrospecto dos jogos de seleção brasileira, o primeiro jogo, é aquele negócio 1-0, 0-0, 1-1, 2-1. Então, sempre complicado. E a gente fez 1-0, a Suécia fez 1-0, se não me engano, nós empatamos. E no último minuto, teve um córner, e o Nelinho bateu, eu fiz o gol de cabeça, que daria a vitória, e o juiz simplesmente acabou com a bola dentro do gol. E disse que terminou antes. A bola no alto, né? Não, mentira. O apito, você escuta claramente a bola já estando dentro do gol quando ele apitou. E aí, já você estrear o empate, aconteceu aquilo tudo, depois a gente jogou mal contra a Espanha, o campo era horroroso. E aí acabamos saindo do time e foi uma Copa realmente muito, muito ruim. Depois, quando eu recuperei a posição dentro da própria Copa, me machuquei com 1 minuto de jogo contra a Polônia, tive uma distensão forte, uma rotura de ligamento no tornozelo. E sei que acabou a Copa, né? Uma decepção muito grande. Em 82, o Brasil teve uma das melhores equipes que a gente já viu jogar, né? Mas não conseguiu passar pela Itália. Em 86, estava aquela frustração de 82, foi um pouco transferida para 86. E aí acabou que você perdeu aquele pênalti e foi um pouco responsabilizado pela perda da Copa. Você se sentiu injustiçado e a perda desse pênalti ainda dói? Não, injustiçado não. Responsabilizado fui muito. Isso até hoje, né? Como se o Brasil tivesse perdido da França pênalti, né? Por causa daquele pênalti, né? Um pênalti é como uma ação de jogo, como um frango, como um escorregão, como um gol perdido. Foi uma chance perdida. E que nada mudaria no sentido, o Brasil poderia passar à frente ali 2-1, mas a França poderia empatar, como já tinha empatado, e ganhar nos pênaltis, como ganhou. Quer dizer, uma seleção tem que estar preparada para tudo, até por esses momentos. E eu acho que a seleção brasileira não estava preparada para isso. Quer dizer, você vai lá, bate, perdeu, segue o jogo, vamos embora e tal. Aí a seleção acabou perdendo nos pênaltis. Né? E nos pênaltis eu ainda bati, pensei até que não fosse bater, que não fosse me escalar, já perdeu um, vai bater. Mas aí ninguém sabia onde quem ia bater, eu falei, eu bato, eu me escalei para bater de novo. Então eu acho que isso marcou bastante, né? E eu nunca mais esqueço de um fato que me confortou bastante, foi que quando nós chegamos ao Brasil, o Zizinho, o Ademir Menezes, que foram
jogaram a Copa de 50, né? E que Deus os tenha. Eles deram uma declaração no sentido, bom, agora as pessoas vão esquecer da gente e vão começar a falar no Zico. Então eu ficava imaginando o que esses caras sofreram, né? O Barbosa e tal, que perderam a Copa no Brasil. Então eu falei, poxa, eu não levei aquilo para um lado de crítica a mim, eu levei pelo lado do sofrimento deles. Então eu falei, é melhor que eu assuma agora tudo isso, esqueçam dos caras, porque é um sofrimento, uma injustiça muito grande que estão fazendo com esses caras. Então eu acho que sempre carreguei isso com muita tranquilidade, né? Porque ninguém perde porque quer, ninguém erra porque quer, né? São erros da técnica, do futebol. Mas lógico, as pessoas quando não têm o que dizer, falam sempre, não, perdeu o pênalti na Copa e tal, é sempre aquela coisa, né? Mas tudo bem, eu levo numa boa, eu entendo perfeitamente, mas digo sempre, o Brasil não foi eliminado por causa daquele pênalti. Foi eliminado porque perdeu na disputa de pênalti. Se tivesse ganho, ninguém nem ia lembrar de nada. Agora, em 98, já como coordenador técnico, o Ronaldinho também acabou sendo responsabilizado pela perda da Copa. Você, nesse momento, como coordenador, você viu uma história se repetindo, uma história que você já passou? Não. Uma outra injustiça grande. As pessoas no Brasil têm muito essa mania, né? Sempre responsabilizar alguém para perda quando se perde, né? Então, o cara pode perder tudo, mas se ganhar, o nego até esquece o que ele perdeu. Então, querem sempre arrumar para Cristo, nas derrotas, um cara, uma pessoa. Então, eu acho que o Ronaldo teve um problema que não soube ser administrado em pouco tempo. Que se fosse na véspera, eu acho que não, isso tudo acabaria numa boa. Agora, no dia, aquele negócio daquela decisão e tal, que era uma decisão puramente médica. Ninguém tem que se meter ali. Qualquer problema médico na seleção tem que ser decidido pelos médicos. O médico da seleção, às 5h30 da tarde, vetou o jogador e falou para o técnico, olha, ele não pode ser escalado. Bota outro. O técnico botou outro, fez a preleção com outro e tal. Quando deu 8 horas da noite, o jogador chega, fiz os exames, não deu nada, eu quero jogar. E agora? Se o médico não veta, o treinador não pode vetar. Então o Zagallo fez isso, o médico não vetou, pode jogar? Pode, então foi jogar, pô. Então eu acho que nisso ninguém pode se meter. Eu acho que só o médico é que pode chegar e acordar. Ele não pode jogar, está vetado, acabou, fim de papo, você não tem que falar mais nada. Entendeu? Agora, se o médico não veta, você não escala, aí a responsabilidade passa a ser tua também, né? Como é que você analisa esses casos de violência e racismo que estão acontecendo nos estádios do Brasil? Com muita tristeza, né? Eu acho que em todos os sentidos, né? O racismo não deixa de ser uma violência, né? Também. Eu vivenciei isso de perto dentro de um jogo, como técnico de um jogo lá na Rússia. Imagina você estar jogando uma semifinal de uma Copa e ter um teu jogador, né? A torcida adversária imitando os sons do macaco, e um rapaz humilde de um país de Niger, que pouca gente ouve falar, e ele, de repente, parou dentro do campo, não sabia mais o que fazer, começou a discutir com a torcida, parou, não jogou o jogo correndo, e ele lá discutindo, acabou o primeiro tempo, ele falou, não posso mais jogar e tal, e saiu, e eu enviei uma carta para a UEFA, enviei uma carta para a Federação Russa, dei entrevista nesse sentido, que era inadmissível acontecer um negócio dele, e não aconteceu nada. Então é muito triste você ver isso de perto, você vê no jogo, você vê acontecer o fato. Eu espero que no Brasil essa moda não chegue até aqui no Brasil, porque isso, de repente, o cara começa, mesmo ele sendo punido, ele começa a querer ganhar manchete. Aí começa a fazer os atos que dão muita repercussão, esse tipo de ato. Então, é lamentável, né, que isso aconteça. Então, as medidas têm que ser muito severas mesmo, proibitivas, como aconteceu no caso da NBA lá nos Estados Unidos, que o cara foi expulso, foi banido logo, quer dizer, não tem mais, isso aí é comprovado.
Você não pode estar nesse meio uma pessoa que pensa dessa maneira, né? E como a punição também pode ser colocada dentro de campo? Porque também tem muita violência dentro de campo. Você foi até vítima de vários atos de violência que pode até ter abreviado a sua carreira. Como é que você vê essa punição? Porque só tirar o jogador de alguns jogos é muito pouco, né? O problema é que os advogados são muito hábeis, né? Porque o cara é punido por 6 meses, há pouco, 1 mês ele está jogando. Então eu acho que esse é o grande problema, né? Quer dizer, você tem que sentir na pele aquilo que você cometeu. Então deveria-se ter realmente punições pauleira de você levar 4 jogos, vai cumprir os 4 jogos mesmo. Levou 1 mês, vai ficar 1 mês na geladeira. Então eu acho que aqui não devia ter recurso. Tem certas coisas que não tem que ter recurso. E esse é um grande problema, né? Os caras não sabem fazer regulamento, que fazem de uma forma que dê confusões no final. Imagina uma punição como essa. Os clubes passam a mão, às vezes, na cabeça do jogador. Você imagina, o jogador está com 2 cartões amarelos. Aí tem um jogo fácil, o cara vai lá naquele jogo lá e recebe um cartão amarelo para você ficar de fora, zerar tudo. Que moral um diretor que faz isso com o jogador vai ter depois para punir ele? Se ele pediu para o cara ficar fora do jogo, aí o cara leva o cartão amarelo, passa o final de semana lá e tal, se divertindo. E esse é o grande problema do futebol brasileiro, né? Essa questão de passar a mão na cabeça, né? Esse paternalismo que existe, que muitas vezes vai contra o profissionalismo que deve existir, né? E acaba se tornando um problema político, né? Quando você aceitou o cargo para trabalhar no governo Collor, foi por isso, para tentar mudar alguma coisa na política do futebol? Eu sempre participei dessas situações referentes à classe do jogador, né? Quando foi regularizada a profissão do atleta profissional, minha carteira é número 018. Então a gente brigou muito para isso acontecer, indo ao ministro do Trabalho, mostrando para eles a importância da regulamentação da classe. E brigamos muito por isso. Fui presidente de sindicato, consegui verba para que a gente construísse a nossa sede, tivesse uma sede própria. Era uma maneira também de tentar mudar alguma coisa. Pouco tempo que a gente teve lá, nós mudamos. Montamos um projeto de lei que modificava, dava mais liberdade às entidades, a criação de ligas, né? Participação maior nas eleições das confederações. Isso mexeu com muita gente, né? Com os coronéis, então, aqueles caras que se mantêm no poder, que se agarram de tudo. Parece que só eles são os bons, né? Parece que não existem outras pessoas de outra modalidade. O cara fica 10, 15, 20 anos, aí o cara, não, mas nós estamos ganhando. Lógico que vai ganhar. Você montou uma boa estrutura, vai ganhar, mas vem outro que vai manter e pode ser até melhor. Eles acham que só eles são os bons. Então, o que nós fizemos foi justamente para tentar acabar com isso. Procurar fazer com que, nas eleições das entidades, você tivesse atletas, ex-atletas que contribuíram para o desenvolvimento. No futebol, um Zagallo que ele fez, um Pelé. Caras que, sabe, ultrapassaram barreiras, ganharam títulos. Você aumenta o colégio eleitoral e dá chance às pessoas do ramo de tentar uma candidatura. E se bloqueia tudo dessa forma. Então eu acho que foi por isso que eu aceitei. E tentei, e acho que fiz alguma coisa lá. O Collor não me encheu o saco de nenhuma maneira. Ele nunca chegou para mim, faz isso politicamente, faz aquilo. Não, eu trabalhei à vontade, com toda a liberdade, construía minha secretaria, escolhi as pessoas para trabalhar e saí na hora que achei que deveria sair. Por Você quê? aceitaria novamente trabalhar na política? Aceitaria, porque eu não sou político. Eu não vou para lá para me candidatar. Então, se eu for para algum lugar, eu vou por causa da causa, pela modalidade, pelo esporte, e não para usar aquilo ali como trampolim para ir para outra coisa que não é aquilo que eu gosto, que eu queira fazer. O que você acha dos ex-jogadores que estão no cargo político agora? Eu acho que desde o momento que você tenha tempo para se dedicar, né, e fazer o trabalho que é preciso fazer, e principalmente o trabalho que você
colocou para aqueles que confiaram em você, que foram seus eleitores, né, nas suas causas, eu acho que deve ser. Todas as áreas tem gente boa, gente ruim, mas se o cara escolheu ser político, botou a cara lá e as pessoas votaram e confiam, você tem que trabalhar para aqueles que confiaram. Então eu acho muito legal e corajoso, né, aqueles que têm o dom. Você não pode ir para lá para ser utilizado daquilo lá. Em qualquer setor, não só na política. E utilizar dessa figura de ídolo, né? Até para conseguir votos. Por exemplo, você foi um ídolo do Flamengo, teve um nome gritado por um Maracanã que nem vai ter nunca mais um Maracanã tão cheio quanto aquele depois da reforma. Tem algum momento que o sucesso sobe a cabeça? Tem, claro que tem. Mas as pessoas são sábias. Você, por mais que você atinja um ápice, se você não agir corretamente, com respeito, com seriedade, naquelas pessoas que confiam em você, isso também vai embora, tudo passa. Eu acho que isso aí é bom para você abrir portas, para você fazer as coisas boas para a sociedade. Eu acho que o ídolo, ele tem que saber que ele tem uma gama de pessoas que confiam muito nele, então ele tem que saber utilizar isso. E o ídolo também tem que pensar na postura dele fora de campo? Como você analisa isso? Os jogadores que vão à noitada? Desde que seja natural. Eu nunca deixei de fazer nada daquilo que eu gosto, mas nunca fiz nada para aparecer. Então eu faço. Eu quando jogava, eu tomava minha cerveja, eu ia para boate, eu ia para o cinema, para o teatro e tal, mas na hora do meu trabalho é o meu trabalho. Não trocava o meu trabalho por nada. O futebol era a minha atividade fim e não o meu passatempo. Então as pessoas sempre me respeitaram por isso, porque eu nunca gostei de ser mais do que ninguém, mas nunca gostei de ser inferior. Nunca dei chance para que me cobrassem aquilo que eu tinha que fazer. Quando eu estava me divertindo, todo mundo achava mais do que normal. Então, lógico, já fui até cobrado por isso. Uma vez, não sei por que cargas d'água, a pessoa viu que disse que eu tomei 8 cervejas. Tomar 8 cervejas, eu nem na minha casa pego assim, consigo tomar. Acho que se eu tomar 3 seguidas é muito. Mas eu não consegui. O cara disse que eu fui pra boate e tomei 8 cervejas. Aí na quarta-feira nós empatamos de 2-2, eu fiz um gol. Aí falou, se eu tivesse tomado 4, eu faria 2 gols. Quer dizer, a doideira que é. Isso, quer dizer, foi nos anos 80, né? Imagina hoje, que é com esse patrulhamento, né? Com esse Big Brother que está em todo mundo, né? O cara lá com câmerazinha, com foto e tal, com internet, botando tudo lá. Seria um pandemônio. Eu sempre gostei mesmo de ir para casa, a Sandra já deixava lá. Eu acho que a cerveja é um relaxante, você acaba o jogo, então eu ia para casa, eu ficava lá e tal. Agora, você sempre cita a Sandra nas suas entrevistas. Esse casamento sólido e duradouro ajudou, contribuiu na sua carreira? Claro que ajudou. Você ter um porto seguro em casa não é mole, não. É muito bom. Eu acho que pelo fato da gente ter se conhecido cedo, ter caminhado juntos, ela foi fundamental e é fundamental na minha vida, né? Então, teve do meu lado em todos os momentos, né? De felicidade, de tristeza. Me deu 3 filhos maravilhosos, que me deram 5 netos maravilhosos também, que eu curto. Talvez hoje tenha a possibilidade de dar mais atenção a eles do que dava aos meus filhos, devido à minha profissão. A Sandra foi pai, foi mãe, foi avó, foi tudo. Então, ela, sabe, tiro sempre o chapéu, sou muito agradecido a Deus por ter colocado ela na minha vida. E a gente sempre fez tudo juntos. Entendeu? Se eu ia para boate, se eu ia para festa, se eu ia... tudo íamos sempre juntos. Então, ela sempre se preocupou, por exemplo, criança chorando. Ela não, se eu estava na concentração, ela não me ligava se acontecesse alguma coisa com meus filhos. Eu ficava danado. Não, levei lá e tal. Você tem que descansar, tem que dormir. Um dia cedo você está no batente, eu não. Então... sabe, eu acho que isso é companheirismo, ela entender a minha profissão, que eu vivia do meu corpo, da minha saúde. Importante você dormir bem, se alimentar bem. Então, ela sempre me protegeu nesse sentido também, né?
E a gente está aí, né, juntos, né, com muito amor, muita cumplicidade entre nós dois, para que a gente termine a nossa vida juntos, né, como começamos. Por que você nunca aceitou ser técnico do Flamengo? Você tem medo de perder essa posição de ídolo? Não, de maneira nenhuma. Eu por tudo aquilo que eu vi em termos dos treinadores no Brasil, eu nunca quis ser treinador no Brasil. Não é questão de ser Flamengo, né? Lógico, o Flamengo tem uma importância muito grande na minha vida, mas eu de maneira nenhuma teria medo de ser técnico do Flamengo. Agora, para ser técnico, eu não queria ser técnico só do Flamengo, eu teria que ser técnico no futebol brasileiro. O Flamengo não vai bem, eu sou mandado embora, e aí? Eu tenho que ir para outro lugar. Então eu não queria justamente isso, não ter que enfrentar o Flamengo, como aconteceu como jogador. Então a minha identificação com o Flamengo é tão grande, então por isso eu não quis ser técnico. Eu atuando fora, eu só tenho uma possibilidade de enfrentar o Flamengo, seria numa final de Mundial de Clubes. Ou então amistoso, que aí não vale nada. Então, por isso é que eu não aceitei ser técnico no Brasil e não no Flamengo. Agora, Zico, você tem uma ligação forte com a arte, né? Você tem uma ligação forte com a música, você inclusive até já cantou. Queria que você contasse um pouquinho desse episódio. Que ninguém nos ouça mais, né? A música deve ter vindo da minha mãe. Minha mãe foi uma grande pianista, né? Tocava piano em casa. Você chegou a estudar piano? Eu estudei durante 1 ano. E tem uma frustração grande de não ter seguido, de não ter... Agora, quando eu fui o último dos filhos, né? Minha irmã não quis tocar piano para agradar a mãe, os outros irmãos também não. Sobrou para mim, que era o caçula, e ela, tu vai ter que estudar. E me botou, me matriculou, e ela tinha um piano em casa, eu tinha que estudar lá. Estudei por música mesmo, estudando música, escrevendo. Pauta, tudo. Pauta, tudo, clave de sol, de fá, aquelas coisas todas. E estudei durante 1 ano. Só que eu não me sentia motivado, porque na hora que você está estudando, não eram as músicas da época. Você escutava a música no rádio, você quer tocar aquilo, aí não tocava, era música antiga. Eu acabei tocando uma vez num programa de televisão, na Globo, tinha um programa do Ted Boimarino, da Célia Biar. Meus irmãos foram cantar. Era um quadro que pessoas de outras atividades faziam alguma coisa. Aí botaram, meus irmãos estavam no destaque, botaram para cantar lá, e o meu irmão caiu na desgraça de dizer que eu tô... o mais novo toca aí. Aí eu fui lá tocar com partitura, com tudo. E depois disso acabei me desestimulando e tal. Aí comecei a dizer para minha mãe que eu ia para aula, mas ia jogar bola, ia jogar pelada na rua e tal. Voltava todo sujo. Ela falou, você foi para aula de piano, voltou sujo? Por quê? Eu caí no chão, escorreguei e tal. Coitada, menti tanto para minha mãe por causa das peladas. Acho que fiz certo, né? Fez. Foi uma boa mentira. E aí, música, sempre gostei de música, veio depois... Muitas homenagens, né? Jorge Benjó, Fagner, exatamente, Moraes Moreira, Bebeto, então, João Bosco, são muitas músicas. Mas quando foi que você cantou? Eu cantei por acaso. O Fagner fez 2 músicas que ele adorava, ele cantava e tal, e ele gravou com o Martinho da Vila. Só que a gravadora do Martinho não permitiu. E o Fagner estava com o projeto tudo pronto para aquelas 2 músicas. E aí, quando a gravadora não deixou, ele me ligou, compadre, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, o que foi? Falei, aconteceu isso, eu quero gravar essa música, vai, grava comigo e tal. Eu falei, pô, Fagner, eu vou derrubar seu disco. Não tenho o dom do canto e tal, sou desafinado. Nem conserta tudo lá, os caras lá na hora fazem milagre. Aí tá bom, aí gravamos. Foi a única hora que eu cantei, foi aquela, mais nada. Mas você gravou um clipe com ele? Aí gravei o clipe, aí o clipe foi o problema, né? Vamos gravar, de repente, vamos fazer um clipe pro Fantástico. Eu falei, pô, lá na Bahia. Eu falei, Fagner, tá bom, vou lá gravar, lá no Clube Med, aí vamos gravar. Chegamos lá, porra, a viagem foi terrível, chegamos lá 2 horas da manhã, 9 horas da manhã, eles chamam pra gente fazer o clipe. Você imagina, quando nós chegamos, porra, tinha um bloco, parecia um carnaval. Eu falei, Fagner, que isso?
Não, esse pessoal vem toda a gente atrás da gente cantando, que a música era de carnaval, né? Eu falei, você tá louco, Fagner? Não dá, pô. Você tem cara de pau, eu não tenho. Aí ele, calma. Tá bom. Aí, pô, preparou lá umas águas de coco. Aí eu falei, pô, legal, água de coco. Eu tomei umas águas de coco, né? Só que tinha uma porçãozinha dentro da água de coco. E eu falei, vamos tomando e tal. Os caras, pô, mas esse é atleta mesmo, ele toma muita água de coco. Aí no final a gente já tá no batuque. Só dessa maneira para gravar, não teve jeito. Saiu legal o clipe, ficou bom, parecia que a gente estava animado mesmo. Mas foi uma água de coco milagrosa. E no cinema você também se aventurou até como ator, né? O cinema foi uma desgraça também, né? O problema é não saber dizer não, é terrível, né? Principalmente aos amigos. Mas valeu, a experiência foi boa, você tem contato com muita gente boa, tá? Teve lados positivos, lados ruins e tal. A gente não... Eu levei sempre na brincadeira, no divertimento, sabe? Não levo a sério, porque não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu vou fazer, entendeu? Então vou ter história para contar, lado bom, ruim e tal. Se não tivesse aí feito isso, eu não ia estar perguntando aqui, né? Então a gente passa a dar mais valor a outras atividades, o que os caras fazem, né? Pô, tem que acordar cedo, toda hora, filma daqui, dali, aí você filma 30 segundos, aí espera 2 horas, o cara tem que mudar a luz e não sei o que lá. Você vê que não é só divertimento, né? Exatamente, então o gravar é o de menos. No jogo não dá para repetir, né? Ali no cinema dá para montar tudo, o melhor. Você repete 10 vezes, mas no jogo não dá para você repetir 10 vezes, não. Como é ser idolatrado por uma geração que muitos nem te viram em campo, ao vivo, né? Vem por vídeos e, enfim, gravações de televisão e tudo isso. E como é a sua relação com as outras torcidas, dos outros times? Eu sou muito grato aí aos pais, aos avós, os responsáveis, né, que estão falando. E hoje tem uma coisa boa, os jovens, as crianças, elas podem ver, né? Elas podem consultar. O pai pode encher a bola, falar isso, aí o cara vai lá, pega a internet, bota lá teu nome, aí vai ver para conferir. Então, pelo menos o lado bom é esse, né? Ele vai lá, os pais que aumentam um pouquinho, mas não inventam, né? Então, você que talvez tenha dado muitas alegrias a ele quer transferir isso pro filho, né? E eu acho bacana. Ontem eu entrei no Maracanã, então tinha uns caras que estão fazendo, eu fui gravar lá para uma TV japonesa, e no Maracanã hoje muitas escolas estão indo para visitar a ação, e tinha uma turma, tudo de 5 anos. Aí os pais vêm tirar foto com o Zico, eu falei, pô, ninguém sabe quem eu sou. E os garotos voltaram tudo, Zico, o papai me disse, você é o Zico e tal, ali, entendeu? A maioria conhecia, a maioria sabia quem eu era. Então é muito bacana, isso é muito legal, isso emociona a gente, né? Sinal de que o trabalho foi bem feito, né? E eu acho que o relacionamento com as outras torcidas é questão de postura, questão de respeito. A torcida que me surpreendeu uma vez foi a do Fluminense. Porque é o tal negócio, o respeito que eu tenho pelos adversários é grande, porque eles fazem parte da nossa vida. Sem eles, nosso destaque não seria o mesmo. Então, você joga bem contra um time, joga bem contra um Fluminense, porque é um grande time. Senão, você não teria destaque. Então, eles são grandes também. Então, a gente tem que respeitar. E comemoração, nada de gesto. Podia falar, cantar música e tudo, que eu ia com a torcida do Flamengo. Eu fazia gol e ia comemorar com a torcida do Flamengo. Se fosse do lado deles, eu virava e ia para lá. Então, quando eu estava voltando da lesão, um ex-presidente nosso deu uma declaração que me vendeu porque eu estava bichado, tá? E nesse período eu estava me recuperando, que você não pode responder. Quando eu me recuperei, que voltei a jogar, um dos primeiros jogos foi contra o Fluminense. E o Fluminense tinha sido tricampeão, primeiro jogo do campeonato, Fla-Flu no Maracanã, estreia do Sócrates. Flamengo, né, aquele timaço que tinha, o Fluminense também. Entramos. Quando estamos subindo a rampa aqui, eu entrei dentro do campo,
saudei a torcida que eu fui andando pro meio campo. O Maracanã daquele lado todo, bichado, bichado, bichado. Eu falei, puta, que isso? Eu nunca tinha sentido isso. Realmente me deu um friozinho na barriga. Mas eu não fiquei pau da vida com a torcida do Fluminense, não. O que me deu mais raiva foi do meu ex-presidente, que foi ele que foi falar besteira no jornal. E o jornalista, muito esperto, aproveitou isso. Acho que ele deu uns guaraná a mais pro presidente. E o cara falou um monte de besteira, né? Então, cara, naquele dia eu falei, hoje eu tenho que jogar de tudo que eu sei e o que eu não sei. E o homem lá de cima me ajudou nesse dia. Tudo que eu fazia, eu comecei a fazer, dava certo. Aí já fiz logo gol e tal, fui fazer. Aí eu comecei a tentar coisas que eu nem imaginava que eu ia tentar, né? Aí dei passe de bicicleta, dei bola de calcanhar, de letra, eu fiz 3 gols. Então, aquele bichado, no final, dá assim, bichado. E qual foi o momento mais feliz da sua carreira? O momento mais feliz foi a vitória na Libertadores, né? Porque a gente passou um sufoco muito grande lá, em toda a competição, né? Na diversidade. E aquele time era um timaço que jogava futebol, só entrava para jogar futebol. E os caras batiam, violência em cima a toda a prova. Então ali foi a vitória do futebol sobre a violência. Então eu acho que ali foi o momento, quando eu fiz o segundo gol de falta, foi um dos momentos mais alegres que eu tive, uma das comemorações mais felizes que eu tive, foi justamente aquela, né? Que era uma pá de cal em tudo aquilo que aconteceu. E ali era a conquista mais importante da história do Flamengo. Você como torcedor, fazer parte disso tem um outro significado. Às vezes as pessoas não entendem o que é você ser torcedor de arquibancada e poder jogar pelo clube e dar alegrias ao clube, entendeu? Eu gostaria muito de ter sido torcedor na época que eu jogava. Bom, para finalizar, foram muitos momentos importantes e por causa desses momentos você acabou sendo homenageado, juntando aí a música e o futebol por uma escola de samba recentemente. Você já se considera um patrimônio brasileiro? Estão querendo colocar, né? Porque é muito bacana você receber uma homenagem dessa em vida, né? Normalmente a gente vê homenagens póstumas aí e tal, e você está em vida e participar de todas essas homenagens é muito bacana, é indescritível você estar em outra área, apesar de eu ser um carnavalesco, um frequentador do sambódromo desde que foi inaugurado, bem antes, sempre brinquei carnaval, sempre adorei carnaval. E receber uma homenagem dessa de uma escola como a Imperatriz, serei eternamente grato ao presidente Luizinho Drummond, aos diretores, a todos os componentes, a pessoal de lá de Ramos, porque foi uma alegria incomum de todos, né? A satisfação que eles tinham em me ver lá, em eu estar sendo homenageado. E então, contar a sua história, né? E contar a minha história de uma maneira que eu gostaria que fosse contada. E a escola estava linda, estava muito bonita. Tivemos alguns problemas no final que eu não tenho dúvida, se não acontecesse isso, a gente brigaria pelo título. Um momento de tensão muito grande, porque eu estou lá em cima sendo homenageado, mas eu conheço carnaval, eu entendo de carnaval. Você imagina, quase que a gente não entra, quase que o meu carro não entra. Nosso carro morreu na curva e ficou lá e a escola está indo embora e a gente ali atrás, todo mundo, a arquibancada, a avenida inteira desesperada e os caras empurrando, e o carro foi empurrado e a gente pegou a escola lá quase perto do primeiro jurado. Então foi um momento de tensão muito grande por isso, porque a gente quer ganhar, é acostumado a competir para ganhar, por mais homenagem que seja. E a escola estava linda, estava emocionante aquilo tudo ali das pessoas. Então eu acho que voltar nas campeãs foi um grande prêmio. Aí deu para me divertir muito mais no dia das campeãs e foi muito bacana a receptividade do público, de toda a avenida, nos 2 dias. Foi emocionante. E ali não tinha torcedor, não tinha flamenguista, ali não tinha, né? Exatamente. Todo mundo ali todo Era mundo, o Zico, né? Exatamente. Eu acho que foi por isso também, né? Eu acho que ali foi
a demonstração do que foi a minha carreira, né? Do respeito que todos tiveram pela minha carreira. E ainda tem. Bom, Zico, muito obrigada, foi um prazer entrevistar. Prazer te receber, lindíssima com essas cores, preto e vermelha. Deu Obrigada. um charme especial à entrevista. Obrigada.